E eu quero pensar com vocês sobre o seguinte tema. O superdom. O superdom. Um caminho para chegar à perfeição. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31 do capítulo 12 e o capítulo 13, versículos 9, 10 e 13. Texto bíblico, a imagem por trás talvez não dê para ver muito bem, né? Mas aquela figura normalmente ligada ao Superman, né? Quando abria assim a roupa, né? A blusa, e ali estava a roupa de super-herói, né? E ali abrindo, mas não há um super-herói ali. O que há é uma imensidão de cores, talvez ilustrando aí o afeto, não é? Que sai do peito, do coração. Que é isso que Paulo quer nos falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Olha o que ele diz. Mas procurai com zelo os maiores dons. Talvez na sua Bíblia diga melhores dons. Mas nós vamos aqui atender a uma tradução livre do termo que está ali, tá? O termo é megas, megas. Pois bem, procurai com zelo os maiores dons, ademais eu vos mostrarei um caminho sobremodo excelente. Continuando, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. São aí dois dons que são mencionados exatamente aí em 1 Coríntios capítulo 13, do conhecimento, ou da ciência e da profecia, né? Um dos mais, talvez, valorizados naquela época e valorizados, inclusive, nos dias de hoje. Então, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora, pois, vamos juntos? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança, o amor, e esses três, mas o maior destes é o amor. Qual é o maior no reino de Deus, ou no reino dos céus? Qual é o maior dom? Quem é o maior? Esta pergunta envolveu os discípulos. Está narrado nos 3 evangelhos, e em Lucas há uma nuance um pouquinho mais forte desse texto. Lucas capítulo 22, versículos 24 a 27. Aqui nós temos uma disputa entre os discípulos, e a pergunta era exatamente esta: quem é o maior dentre os discípulos? Seria Pedro? Quem mais? Tiago? Quem mais? Mateus? Quem era o maior discípulo? Não? Será que alguém arriscaria dizer Judas? Certamente não. Pois bem, o texto diz que houve também entre eles contenda, ou uma outra tradução diz disputa. Estavam disputando sobre qual deles, preste bem atenção na expressão, parecia ser o maior. Isso está no versículo número 24. E o versículo 26, Jesus então dialoga com estes homens, né? Na narrativa de Mateus, há a participação da mãe de 2 deles, né? Que chega a Jesus, e a Bíblia diz que ela adorou a Jesus e disse: Senhor. Jesus tinha acabado de falar do seu reino, falar do seu sofrimento, daquilo que o esperava em termos de lutas e desafios. E a mãe desses 2 discípulos, ou apóstolos, pergunta a Jesus e diz: tem um pedido, Senhor. Diz: qual é o teu pedido? Ele disse: manda que no teu reino os meus filhos, um fique à tua esquerda, outro fique à direita, no teu reino.
Só isso que ela queria. Que os 2 filhos dela participassem deste séquito, né, do reino de Jesus Cristo, como os principais ou os maiorais. É muito interessante esse episódio, porque vocês vão se lembrar, eu já tenho diversas vezes mencionado essa situação concreta. Jesus fica sabendo da disputa deles, ali no Evangelho de Lucas, né? Jesus fica sabendo da disputa entre os discípulos, o que eles discutiam entre si, não é? Sobre esta coisa do quem é o maior, quem é o menor. Eles então vão comer, vão se alimentar. A mesa naqueles tempos era uma mesa baixinha, as pessoas sentavam no chão, não é? E quem servia, que era o garçom, não? Nome traduzido do diáconos, né? Diácono, o diácono naquela época era o garçom. Esse é o sentido da palavra no original. E aí vem Jesus, de repente, se levanta. Os discípulos ficam olhando o que é que Jesus vai nos falar. E Jesus diz para eles, quem é o maior? Aquele que serve a mesa como um garçom? Ou é aquele que é servido, como vocês que estão aí sentados sendo servidos por mim? Quem é o maior? Uma pergunta extremamente constrangedora. Porque na cabeça dos discípulos, é claro, Jesus é o maior. E o que é que Jesus está fazendo em pé como um garçom? Porque o garçom é o menor, é quem serve. Isso na lógica humana. Na lógica humana é assim. Quem é servido é o maior. E Jesus diz, entre vocês não vai ser assim não. Porque eu mesmo estou entre vocês. Vocês me chamam mestre e senhor. E eu sou. Mas vejam que eu estou entre vocês como quem serve. Como um diáconos. Esta resposta de Jesus, esse confronto de Jesus, é muito importante então para esta compreensão. Observem algo interessante sobre este texto. Houve também entre eles contenda sobre o qual deles parecia ser o maior. 2 palavras aqui importantes. A primeira palavra é filoneikia. 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 Esta expressão grega, ela é dividida em 2 palavras. Ou filéo, que é amor, ou amizade, melhor traduzida como amizade, mas também é traduzida às vezes por amor. Amor à contenda, à briga. Vocês conhecem alguém que ama uma briga? Não fala o nome, não fala. Os discípulos estavam mostrando amor à contenda. E qual era o objeto desta discussão, desta briga, desta disputa entre eles? Aqui a expressão meison, que significa o maior. Vem do termo grego megas. Vocês estão pensando em algumas palavras que tem mega? Não é essa não que eu estou pensando. Eu sei que alguém deve ter pensado, Mega Sena. Não é Mega Sena que eu estou pensando. Megalomaníaco. Alguém que tem mania de grandeza, de coisas grandes. Esse é o sentido, então. Então é por isso que não é o melhor. Eles não estavam disputando qual era o melhor dom qualitativamente. Eles estavam preocupados qual era o dom maior, que aparecia mais, que dava mais status para o discípulo. E Jesus disse, aquele que quiser ser o maior, seja servo de todos. Servir. Então,
nesta expressão de Jesus, nesta disputa entre os discípulos, Jesus está mostrando exatamente qual é o sentido no reino de Deus dessa coisa do quem é o maior. Paulo traz essa discussão para o dom espiritual, porque este é um valor no meio bíblico, evangélico, digamos assim, né? Quem é que tem o dom maior? Talvez alguém vá pensar, é o pastor, né? Não. Ou é o diácono? Não. Ou então é alguém que tenha mais títulos, digamos assim? Não. Esse não é o critério. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz algo muito interessante. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Ele diz, eu dou testemunho de que nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto, a ela não faltava nenhum dom, de todos os dons espirituais. E Paulo, em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 12 a 31, ele está tratando da unidade orgânica da igreja. O versículo 31 que lemos aqui há pouco e que vamos tratar, ele trata desta unidade orgânica da igreja porque havia sim disputa dentro da igreja de Corinto. Quem é o maior? Quem tem este dom ou aquele dom, o dom de línguas, o dom da profecia? Eu sou o maior. Eu sou super. Havia então essa disputa ali e Paulo escreve assim, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, eles são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. E aí no verso 31, depois de discutir isso, ele diz, entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esta expressão bíblica, essa tradução, é uma tradução que, no meu entendimento, ela não é exatamente... corresponde à teologia de Paulo sobre, por exemplo, os dons espirituais. Ele vai escrever aos Efésios que os dons espirituais são dados pelo Espírito de Deus, é Ele que decide. Não fui eu que decidi ser pastor, por exemplo. Foi o Espírito de Deus, ou Deus que me chamou para o ministério. Eu até nem queria ser pastor, mas foi algo que me constrangeu a seguir isso. Então, Paulo, em todas as suas cartas e epístolas, ele menciona os dons como sendo dádivas. Por isso a expressão dom. Dom é presente, e é presente de Deus, dado pelo Espírito. Ele vai dizer, por exemplo, em Coríntios, por exemplo, ele vai dizer, a um é dado pelo Espírito o dom da... e vai mencionando. Por isso não fica muito claro para mim quando ele estaria dizendo aqui, entretanto, buscai os maiores dons. Primeiro porque não há dom maior do que outro. Todos são dons espirituais. Em segundo lugar, porque não depende de nós buscarmos. É o Espírito quem decide. Por isso não faz muito sentido para mim essa tradução. Se vocês olharem a tradução NVI, por exemplo, né? Por exemplo, essa aqui é a NVI, Nova Versão Internacional. Ela diz aqui neste versículo, diz assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. E aí, aqui no rodapé, tem uma observação que diz assim, ou, entretanto, vocês estão buscando. Há uma expressão aqui, que é esta expressão, vocês estão buscando com zelo, ou busquem com zelo os melhores dons, como está na nossa tradução comum. Zelon vem de zelos, que quer dizer zelo, mas também rivalidade invejosa, contenciosa, ciúme. O ciúme é o despeito por ver alguém possuir um bem que é alvo de seu desejo.
Ah, eu queria tanto ser músico como é o Ebenezer, Maurílio, não é? E aí eu começo a ficar com inveja. Ele não toca tão bem assim, não. Que nada. Eu toco melhor do que ele. Inveja. É isto que Paulo está dizendo. Vocês estão brigando entre vocês por considerarem alguns dons maiores do que outros. Vocês estão disputando entre vocês. Mas eu vou mostrar para vocês o caminho excelente. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Ele está chamando a atenção, irmãos, para as disputas internas na igreja, pela importância dos dons e, por que não dizer, das funções no corpo. Mostrando, afinal, qual é o superdom. Qual é o superdom e a sua funcionalidade para a maturidade cristã, ou seja, para a perfeição. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 13, capítulo seguinte, ele vai dizer da perfeição. Ele vai mencionar a fé, a esperança e o amor como atitudes ou como, enfim, dons que são nos dados, ou são dados a todos nós, e como eles podem ajudar a chegarmos à perfeição. Você quer ser perfeito? Você quer alcançar a perfeição? Você quer alcançar a prosperidade espiritual? Estou falando da material, não. Há muita pregação já de teologia da prosperidade por aí. Eu estou falando de prosperidade espiritual, aos olhos de Deus, diante de Deus. Você quer isto? Então preste atenção no que esse texto vai nos ensinar. Primeira coisa que esse texto me ensina é que o amor é o superdom que poucos buscam. O que Paulo está dizendo para Corinto é que ninguém deles estavam procurando este dom. Não estavam brigando por este dom. Eu me lembro que numa igreja que eu fui pastor, quando estávamos na época de eleição de diáconos, né? E havia uma nova sistemática de diaconato, em que os diáconos eram eleitos por 5 anos e tal. Então, houve uma grande quantidade de pessoas fazendo, digamos, campanhas para serem eleitos, etc., se apresentando como diáconos, havia campanhas internas, etc. Eu fiquei tão feliz com isso, que num domingo eu preguei uma mensagem em que eu disse: eu estou feliz por saber que vocês estão brigando para serem servos, porque diaconato é serviço. A expressão quer dizer servir. Jesus disse: quem quer ser o maior, seja servo de todos. Então estou feliz que vocês estão brigando para serem servos, porque diaconato é isso, é serviço, é servir uns aos outros. Paulo diz assim, nos versículos 12, capítulo 12, versículo 31 e 13:1. Entretanto, vocês estão buscando com ciúmes os maiores dons. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Esta palavra excelente aqui está ligada à ideia de hipérbole, de coisa grandiosa, excelente, ótima. Paulo está comparando aquilo que é mega, aos olhos humanos até, não é? Aquilo que é mega com aquilo que é excelente, está acima do que é maior. A excelência está acima daquilo que é grande, daquilo que é maior. É isso que Paulo está nos dizendo. O amor é o superdom que poucos buscam. Mega ou excelente? Excelente é maior do que mega. Paulo está, portanto, falando aqui de algo que é 1000 vezes maior do que aquilo que você considera como o maior dom. Ele está falando do amor. Está falando do amor ágape. E isso é importante.
Porque o amor ágape é aquele amor que nasce no coração de Deus, é derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, Romanos capítulo 5, versículo 1. Então esse amor é derramado em nossos corações. Quem um dia se rendeu ao amor de Deus, recebeu no seu coração a semente. O Elias há pouco fazia lá aquela demonstração da sementinha cresceu. Foi bom até lembrar da minha infância, viu, Elias? Também aprendi esta poesia, esse versinho. A semente do amor foi colocada em nossos corações quando entregamos nossa vida a Jesus como Senhor. Quando reconhecemos a demonstração do amor de Deus em Jesus, na cruz do Calvário. Este amor habita no coração de cada pessoa que um dia se entregou a Jesus e rendeu-se a Jesus. A segunda verdade aqui é que o amor não é tanto um dom, quanto um caminho para chegar à excelência e à perfeição. É muito interessante como Paulo vai falando quando ele diz, olha, o amor é um caminho. Ele diz, eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ou um caminho para a excelência. Ou um caminho para a perfeição. Lá no final de 1 Coríntios 13 ele vai falar sobre isso. Por isso que o amor não é tanto um dom, um presente que Deus nos dá, mas é um caminho pelo qual nós devemos e podemos trilhar para chegarmos, meus amados irmãos, à perfeição que Deus espera de nós. Olha o que diz 1 Coríntios 13, 13, numa tradução contemporânea. Mas por enquanto, até chegar à perfeição, nós temos 3 coisas que nos guiam até a consumação de tudo. Confiança firme em Deus. Traduzido aqui, fé. Esperança inabalável. E amor extravagante. E a maior destas 3 é o amor. Ele é, portanto, um caminho que eu posso trilhar, que eu devo trilhar, se eu quero agradar de fato o coração de Deus. Quanto mais próximos de Deus, mais parecidos com Ele, mais do caráter dele receberemos. Não é à toa, irmãos, que Gálatas capítulo 5, versículo 22, vai nos dizer do fruto do Espírito Santo. Qual é o primeiro que ele começa? Mas o fruto do Espírito é... Lembrou? Mas o fruto do Espírito é amor. Não é o primeiro fruto, porque em Gálatas Paulo usa não usa o plural, não é? Ele não fala de frutos do Espírito, ele fala mais o fruto do Espírito. Pense numa laranja, numa tangerina. Pense nos gomos. O que Paulo está dizendo é que cada um dos gomos representa um desses aspectos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9, portanto, aspectos do fruto do Espírito, gomos do Espírito Santo, ou do fruto do Espírito Santo. Significa que quanto mais submisso ao Espírito, quanto mais eu me debruço em me submeter à ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, mais amor vai acontecer na minha vida, nos meus relacionamentos. Mais e mais amor. Nada de ódio, nada de ressentimento, meus amados irmãos, nada de ausência de perdão. Mais de Deus significa mais amor. O amor é maior do que a fé. Porque enquanto a fé é somente para alguns, dado pelo Espírito, aqui fé no sentido de confiança, né? Aquela confiança inabalável em Deus. O amor é o caminho da excelência para todos. Para todos. É muito interessante isso.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, ele diz: e a outro pelo mesmo Espírito o dom da fé. Esta fé é confiança. Não é a fé de crer em Jesus Cristo como Senhor, é a fé confiança, aquela confiança inabalável. Você já conheceu pessoas que, apesar das circunstâncias, confiam em Deus inabalavelmente? Não vai acontecer o pior, pelo contrário, vai acontecer o melhor. Conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas que são exemplo desta confiança em Deus. Gente que vive na intimidade com Deus, que não se desespera diante das circunstâncias. Pois bem, isso é admirável? É, mas o amor é maior do que a fé. Porque enquanto a fé, esta fé, é dada a alguns, o amor é o caminho de todos nós. Todos nós precisamos trilhar este caminho. Se queremos agradar a Deus, se queremos servir de fato ao Senhor, e se queremos chegar à perfeição, né? Eu lembro mais uma vez que o sentido de perfeição na Bíblia não é a perfeição no sentido português. Perfeição na Bíblia é aquilo que é adequado para aquilo para o qual foi criado. Então um lápis todo quebradinho, mas que ainda escreve, ele é perfeito, porque cumpre perfeitamente a função para o qual existe. Em último lugar, eu quero partilhar com vocês que o amor é maior do que a fé e também a esperança. Não sou eu que estou dizendo, Paulo está dizendo isso. Estes três, mas o maior destes é o amor. Porque enquanto fé e esperança estão muito relacionadas mais à própria pessoa, o amor foca muito mais no outro. Não há amor, irmãos, se não há relacionamento. Não há amor se não há o outro, onde eu posso exprimir e expressar o meu amor. O maior exemplo de amor foi Jesus, que deu a vida por quem? Por todos nós. Ele não reteve a sua vida, ele a doou voluntariamente por nós. Portanto, o amor é maior do que a fé. Há uma expressão bíblica em 1 Coríntios 13 que mostra que o amor é verbo de ação. Ali Paulo vai dizer o que é que o amor faz e o que o amor não faz. Eu boto aqui para vocês uma tradução, não vai dar para ler, naturalmente, está muito pequenininho, mas eu coloco aqui uma tradução da linguagem contemporânea. O que é que o amor faz? Preste atenção. O amor nunca desiste. O amor se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. É quando ele diz: o amor não é invejoso. O amor não é esnobe. Não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza o pecado dos outros, não fica guardando raiva, pecado que o outro cometeu, não é? Para na hora que a pessoa vier dizer assim: ah, mas naquele dia você fez isso, 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 isso. Não, o amor não faz isso. O amor não festeja quando os outros rastejam, tem prazer no desabrochar da verdade, tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre, não morre jamais. Alguém escreveu que o amor supera as imperfeições, não se atém aos defeitos, mas sim nos torna perfeitos. A excelência, meus amados irmãos, na vida cristã, não se percebe na multiplicidade nem na intensidade dos dons, mas na prática do amor. Quem ama mais, essa pessoa é
mais do que excelente. Jesus nos deixou um texto precioso, que eu quero convidar vocês a lermos juntos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Já expliquei várias vezes aqui, que esse texto, Jesus está falando não de outra coisa senão do amor. Porque ele começa a falar, amem os seus inimigos, para que vocês se tornem filhos de Deus, porque Deus faz sair o seu sol sobre justos e injustos. E aí então ele vai dizer, sede vós, pois, perfeitos no amor, como perfeito no amor é o vosso Pai celestial. Se Jesus estivesse dizendo para nós que Ele espera que sejamos perfeitos moralmente como Deus, obviamente isso é impossível. Mas é possível amar como Deus ama, na medida em que o amor dEle já está em nossos corações. Que possamos, meus amados irmãos, tendo este dom, que nós possamos perseguir e prosseguir cada dia mais no caminho do superdom. É Ele que vai mostrar se somos excelentes ou não. Que Deus, portanto, nos abençoe. Amém.